Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Peço sua paciência em relação à minha voz. Tentarei o máximo possível falar de maneira mais compassada, para que você possa compreender bem o sermão, a despeito da dificuldade do pregador que vos fala. Filipenses 3, versículo 1 ao versículo 3. Assim diz o Senhor nosso Deus: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Amém. O que é que você possui de grande valor que você não consegue nem imaginar o que é que você faria se você fosse roubado? O que é que você possui de grande valor, um pertence seu, que você não sabe o que é que você faria caso fosse roubado, se levassem esse seu bem? Talvez você diga: é o meu carro, pastor. Se levassem o meu carro, eu não sei o que é que eu faria, como é que eu lidaria com isso. Uma vez que eu preciso dele para trabalhar, para me locomover, eu não posso ficar sem o meu transporte. Se levassem o meu carro, eu não sei o que é que eu faria. Talvez seja algum tipo de objeto raro que você tenha no seu lar. Nem tanto pelo valor financeiro que ele possui. Talvez você tenha algo que tenha um valor emocional para você. Algo que pessoalmente para você é precioso. Talvez uma herança de família. Repito, nem tanto pelo valor que ela possui, mas pela memória afetiva que você tem àquilo. Se alguém levasse isso de você, você não saberia como lidar com aquela situação. Ora, meus irmãos, você já pensou numa outra coisa, que é muito mais importante do que as que eu mencionei aqui? Se ela fosse roubada, esta coisa que nós não damos tanto valor a ela, por vezes, como é que você lidaria com isso? E eu me refiro aqui à nossa alegria. Sim, a sua alegria em Cristo, o seu regozijo na pessoa e na obra bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a sua alegria fosse roubada, se ela fosse assaltada de você, como é que você lidaria com isso? Talvez você esteja pensando da seguinte maneira: pastor, isso ocorre especialmente quando a tristeza, as adversidades da vida, elas sobrevêm, e aí eu acabo tendo a minha alegria roubada. De fato, isso acontece muitas vezes. Mas o texto essa manhã de Filipenses 3, do 1 ao 3, refere-se sim ao perigo da nossa alegria em Cristo ser roubada, mas o texto se refere a um outro assaltante, ou a um outro grupo de assaltantes. Não, nesse caso, às adversidades da vida, aos problemas que nós enfrentamos, mas ao falso ensino dos falsos mestres. Sim, nós estamos acostumados a pensar em outros tipos de prejuízos que os falsos mestres eles trazem à igreja de Cristo. E de fato, são muitos prejuízos. Muitos prejuízos. Mas um deles, à luz desse texto aqui de Filipenses 3, é exatamente o perigo que eles trazem em tentar e conseguir muitas vezes roubar a nossa alegria. Sim, eles são ladrões, eles são salteadores, eles são usados por Satanás para vários propósitos, dentre eles, roubar a alegria do povo da aliança em Cristo Jesus, através dos seus falsos ensinos.
Nessa manhã nós aprenderemos, meus irmãos, de forma muito clara, à luz desse texto, que a Igreja de Cristo ela deve ser zelosa em guardar a doutrina apostólica, sob pena de ter a sua alegria roubada pelos falsos mestres. Eu vou repetir. A Igreja de Cristo, você como ovelha do Senhor, deve ser zeloso em guardar a doutrina apostólica, doutrina que você já recebeu de uma vez por todas, sob pena de sua alegria em Cristo ser roubada pelos falsos mestres, caso você não faça isso. Veremos em 3 pontos, observe. No versículo 1, nós veremos que para a sua alegria, para a nossa alegria não ser roubada, a igreja precisa ouvir repetidamente a doutrina apostólica. Para a nossa alegria não ser roubada, a igreja precisa, nós precisamos ouvir repetidamente a doutrina apostólica. Em segundo lugar, nós veremos que para a nossa alegria não ser roubada, é necessário que a igreja ela precisa estar alerta contra todo o falso ensino que corrompe a doutrina apostólica. Estar alerta contra todo o falso ensino que corrompe a doutrina apostólica. E em terceiro lugar, para a sua alegria não ser roubada, você precisa, como igreja de Cristo, compreender corretamente a doutrina apostólica. Veja, ouvir repetidamente, versículo 1. Segundo, no versículo 2, estar alerta contra os falsos ensinos que corrompem a doutrina apostólica. E em terceiro lugar, no versículo 3, compreender corretamente, o que envolve, é claro, aplicar em sua vida a doutrina apostólica. Veja mais uma vez o texto, versículo 1, acerca do ouvir repetidamente a doutrina apostólica, para sua alegria não ser roubada. Veja novamente, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Note, o contexto é sempre importante para nós entendermos o texto que estamos lidando aqui. No capítulo anterior, no capítulo 2, observe a segunda parte do capítulo 2, na verdade, melhor, a última parte do capítulo 2, que vai do versículo 19 até o versículo 30, o apóstolo Paulo, ele explicitou ali para a igreja de Filipos 2 exemplos preciosíssimos para aquela igreja e para nós também. 2 exemplos de ministros fiéis ao evangelho. Ele citou Timóteo, bem como também Epafrodito, como exemplos de ministros que não apenas pregavam fielmente o evangelho, mas também eram dispostos a servir a igreja de Cristo em qualquer circunstância, até mesmo sob risco de morte. Após ensinar acerca disso, na verdade, de testemunhar esses relatos sobre esses homens, Paulo agora inicia o capítulo 3 com essa sentença: quanto ao mais, que não é uma finalização da sua carta, uma vez que você percebe isso claramente pelo que vem depois. Há muitos assuntos ainda a serem tratados por Paulo em Filipenses. Ele vai até o final do capítulo 4, ainda falando diversos assuntos. Mas o quanto ao mais aqui, que não significa isso, repito, a ideia de finalizar a carta, mas a ideia de ainda tenho mais a vos dizer. Depois de tratar de tudo isso, de explicar esses assuntos que eu tenho tratado com vocês até agora, e demonstrar o exemplo desses homens fiéis, ainda tenho mais a dizer a vocês. Agora então passo a vos falar acerca dos falsos mestres, depois de falar de ministros fiéis. Agora cabe falar sobre falsos mestres para vocês. E ele usa a expressão aqui, que é uma expressão recorrente na carta aos Filipenses. Se você é familiarizado com essa epístola, já deve ter notado isso. Paulo repete isso com alguma frequência: irmãos meus ou meus irmãos. Obviamente Paulo está se referindo àqueles que nasceram de novo, àqueles que fazem parte da família de Deus, àqueles que têm Deus como Pai e a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Sim, as mesmas pessoas mencionadas em Filipenses 2:12. Veja, Filipenses 2:12, Paulo diz: assim, pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. O mesmo grupo de pessoas. E Paulo, nesse versículo 1, está tratando do tema da alegria, que é o nosso ponto aqui principal. E observe com essa declaração de Paulo, se referir aos seus destinatários aqui como seus irmãos, ele de forma muito explícita nos ensina aqui que essa alegria, ela não é destinada para aqueles que estão fora da aliança. O alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, é somente para aqueles que conhecem a Cristo. Quem não conhece a Cristo, meus irmãos, o mundo como um todo, que não está em Cristo, não conhece essa alegria. Na verdade, os ímpios, eles têm a sua emoção condicionada às circunstâncias da vida. Como anda a vida deles, assim a sua alegria ou a sua felicidade é condicionada a tais circunstâncias. Mas isso não é o nosso caso. Paulo deixa claro aqui: meus irmãos, vocês que estão em Cristo, vocês que fazem parte da mesma família da fé que eu, é para vocês que vos digo isso. Alegrai-vos no Senhor. Observe que a ordem de Paulo aqui para se alegrar, que também é o tema, na verdade, alguns eruditos entendem que é o tema central da carta aos Filipenses, de tal maneira que alguns chegam a chamá-la, e você já deve ter ouvido isso algumas vezes em sua caminhada cristã, de a Epístola da Alegria. Pois bem, de fato é um tema recorrente, e agora Paulo ele volta a essa temática aqui no capítulo 3, falando mais uma vez da necessidade de sermos alegres em Cristo, satisfeitos no Senhor. Não, Paulo não está aqui ordenando a igreja para agir de forma frívola com a vida, nem muito menos boba, crentes sendo bobos, sorrindo à toa sem nenhuma razão. Também não está deixando de recomendar aqui aos crentes, aos seus irmãos, o temor a Deus, uma vez que ele falou sobre isso em Filipenses 2:12. Ou seja, como se nós pudéssemos nos alegrar até mesmo praticando o pecado. É claro que não, Paulo não está dando base para isso daqui. Não podemos nos alegrar nas coisas que se opõem à santidade de Deus. Essa exortação de Paulo também não significa dizer que os crentes nunca podem, em alguma medida e em alguma circunstância, se sentirem tristes. Lembre-se de Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Que há tempo para todas as coisas. E há tempo também, meus irmãos, para chorar. Então Paulo não está contradizendo o ensino de Eclesiastes. Em vez disso, o que Paulo quer dizer aqui aos Filipenses, está dizendo aos Filipenses, e diz a nossa manhã, é que mesmo nos momentos difíceis, nós podemos nos regozijar, porque temos uma alegria no Senhor que transcende as circunstâncias da vida. Diferentemente dos ímpios, que condicionam o seu estado de felicidade, sua alegria às circunstâncias, a nossa alegria transcende as circunstâncias. É a despeito de como estamos, do que estamos enfrentando, no Senhor nos alegramos. Agora note o verbo aí, alegrai-vos. Alegrai-vos. Eu quero aqui dissecá-lo para você, ainda que brevemente, para você perceber a profundidade do que Paulo está dizendo aqui. Primeiro note, Paulo está usando o verbo aqui no original grego no presente. Alegrai-vos, no presente, que transmite a clara ideia de constância. O que Paulo está dizendo é, em outras palavras, alegrai-vos constantemente no Senhor. Sim, essa alegria, ela não é algo que pode acontecer esporadicamente. Não é em alguns momentos da vida, mas é constantemente, diariamente, você deve estar se alegrando no Senhor. Em segundo lugar, o verbo no original grego ele está na voz ativa, que indica aqui a nossa responsabilidade de fazer algo. Sim, em resposta à pessoa de Cristo,
em resposta à obra de Cristo. Lembre-se, é Ele quem faz todas as coisas, foi Ele quem realizou a salvação por nós e para nós. E em resposta a isso, em resposta a quem Cristo é e a sua obra perfeita, vicária, nós, em nossa responsabilidade, respondemos alegremente ao nosso Senhor da glória. Então, meu irmão, é sua responsabilidade, assim como minha, responder ao Senhor alegremente. Em terceiro lugar, o verbo ele encontra-se no modo imperativo. Sim, é uma ordem para ser obedecida por todos nós. Não é apenas um conselho de Paulo aqui. Não é simplesmente uma orientação, mas é uma ordem, um imperativo, como um apóstolo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo em seu escrito aqui. Ele ordena: alegrai-vos no Senhor. Ou seja, você não tem opção, nem eu. Nós temos que cumprir isso. Devemos nos alegrar no Senhor por mandamento divino. E em quarto lugar, note que ele encontra-se esse verbo na segunda pessoa do plural. Significa que a ordem diz respeito a todos os membros do corpo de Cristo. Alegrai-vos. Não somente os oficiais da igreja, não somente os adultos, mas jovens e crianças, velhos, homens e mulheres, todos, oficiais e membros do corpo como um todo, alegrai-vos no Senhor. Todos vós. Todos vós. E aí Paulo conclui essa primeira parte do versículo dizendo a fonte da alegria. Claramente aqui no original grego, vou citar a palavra, a expressão, uma vez que é uma expressão bem familiar a você. Paulo está dizendo en Kyrios, no Senhor. Especificamente, alegrai-vos no Senhor. Meus irmãos, a fala de Paulo aqui ela é tão profunda e tão significativa para nós, que uma das realidades que esse texto nos ensina é que a alegria verdadeira só pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. E é uma dádiva que somente Deus pode nos dar. Significa isso, pastor? Significa que toda alegria proferida, dita pelas pessoas aí fora, que não seja no Senhor, trata-se de uma falsa alegria. Uma falsa alegria. Ouça o que alguns textos bíblicos falam sobre isso, sobre esse tema da alegria, brevemente, acerca de como Deus nos dá essa alegria. O Salmo 4, verso 7 diz: puseste alegria no meu coração. A fala de Davi no Salmo 4 não é uma expressão apenas de uma experiência pessoal do salmista, mas isso é uma realidade para todos nós que estamos em Cristo. Deus põe no coração do seu povo a sua alegria como uma dádiva para nós. O Salmo 16, verso 11, diz, que nós cantamos tantas vezes aqui: na tua presença a fartura de alegria. E lembre-se que esse Salmo 16, a referência é a destra de Deus. E quem se encontra à destra do Pai? Cristo Jesus. No Senhor há fartura, a plenitude de alegria. Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo falando sobre o reino de Deus, ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Percebe que uma das marcas daqueles que fazem parte do reino de Deus é a alegria? Os súditos do rei são alegres e se regozijam no seu rei. E Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que uma das virtudes do fruto do Espírito é a alegria. De tal maneira que alguém que se diz crente e vive constantemente não se alegrando, mas como uma pessoa rancorosa, alimentando no seu coração tristeza e amargura, essa pessoa não está
sendo condizente com o fruto do Espírito em sua vida, mas está, na verdade, produzindo uma obra da carne. Uma obra da carne. Eu quero deixar isso bem claro nessa manhã aqui. Não há uma gota de alegria verdadeira que possa ser experimentada sem Cristo, sem o Senhor. Toda a alegria está no Senhor. Eu sei que para você ouvir isso essa manhã, esse sermão, deve estar sendo difícil, porque o pregador que vos fala não parece alegre, mas não é por conta de falta de alegria em mim, mas por uma questão mesmo física que me impede de falar com mais ênfase para você. Mas não depende da voz do pregador, mas a voz do Espírito Santo falando no seu coração pela sua palavra. Cristo fala com você nessa manhã e lembra que a única alegria verdadeira que há é nele. Aí você diz: mas eu conheço tantos ímpios alegres, pastor. Eu conheço tantos ímpios iníquos que são tão alegres com o que eles possuem. Ora, essa alegria é falsa. Essa alegria, ela se baseia numa areia movediça. Não tenha nenhuma dúvida disso. Não há consistência, não há durabilidade. Logo ela vai passar. Se não se arrependem dos seus pecados, certamente eles perecerão. E provarão, não a alegria, mas o juízo do Senhor. Você que diz estar em Cristo, tem que evidenciar exatamente o contrário disso. Mesmo na pobreza, na doença, nas dificuldades do seu casamento, você deve demonstrar alegria no Senhor. A última parte do versículo 1, Paulo diz: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. As mesmas coisas. Meus irmãos, muitos são os perigos que ameaçam roubar a alegria dos cristãos. Mas o que Paulo tem em mente aqui é especialmente o que ele declarou em Filipenses 1, 27 e 28. Volte um pouco e veja isso. Filipenses 1, 27 e 28. Para jogar luz ao contexto aqui do final do versículo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Fazer essa advertência sobre os falsos mestres é algo que certamente traz segurança ao povo da aliança. Trata-se de uma proteção contra uma terrível queda. Por isso Paulo entende aqui que ele precisa falar sobre o perigo representado por aqueles falsos mestres que corrompiam a palavra de Deus. A falsa doutrina estava ameaçando os crentes filipenses de sua fonte de alegria, que era Cristo. E a falsa doutrina, meus irmãos, ela sempre faz isso. Ela sempre ameaça a nossa alegria. Os falsos mestres já haviam começado a espalhar sua influência corruptora na igreja de Filipos. E a forma de combater isso é unindo-se e lutando juntos pela fé evangélica. E assim se regozijando na pessoa de Cristo e na sua obra suficiente. E aí Paulo, como um bom pastor, um fiel ministro, ele está aqui repetindo as mesmas coisas, o mesmo ensino para combater o ataque dos falsos mestres. Há um antigo teólogo, um pai da igreja, que tinha como apelido Boca de Ouro, chamado João Crisóstomo. E este homem, ele dizia que o pastor, o fiel pastor, tem pelo menos duas características. A primeira, meus irmãos, é que o pastor fiel, ele é claro em seu ensino. Um pastor fiel, ele é claro em seu ensino. Ele fala de tal maneira que aquilo que ele explica fica muito claro para a congregação. A igreja não tem dúvidas quanto ao que o texto diz. Então, o pastor, ele é claro. Mas veja, uma segunda característica do pastor, segundo este pai da igreja, é que ele precisa
não dar atenção às críticas e aos elogios que ele recebe durante o seu ministério, para que ele não venha a se perder. E aí você diz, mas como assim, pastor? Críticas e elogios? Ora, é claro que nesse caso, com relação aos elogios, a fala de João Crisóstomo aqui é com relação a ele ter cuidado para não se ensoberbecer no seu coração e se perder. E achar que a fala dos membros, ovelhas, aquele reconhecimento, até mesmo de honra, seja por causa dele e não dar a glória a Cristo. E com relação às críticas, não são as críticas construtivas que ele está falando aqui, porque de fato um pastor deve saber ouvir as críticas e ponderar acerca delas. O ponto aqui de João Crisóstomo é falar com relação às críticas demasiadas, aquelas que vêm para destruir o ministério do pastor. Ele deve caminhar e não dar ouvidos nesse sentido a tais críticas. Meus irmãos, quantas vezes os pastores não são criticados por repetirem as mesmas coisas? De novo, pastor, o mesmo ensino, pastor. Mais uma vez falando sobre o princípio regulador do culto. De novo, pastor, sobre o dia do Senhor. De novo, pastor, sobre os 10 mandamentos. De novo, pastor, sobre este e aquele outro. De novo, pastor. Mais uma vez, pastor. Percebe que essa fala já denota uma dificuldade sua com a doutrina? Essa fala, esse questionamento já denota uma dificuldade com o assunto? Porque o crente, ele se regozija nas verdades da palavra de Deus. A não ser que o pastor esteja se repetindo de uma forma demasiada e não bíblica. A não ser que a sua repetição se torne cansativa pela sua própria falta de habilidade em expor a doutrina. E aí ele tem que ter cuidado com isso mesmo. Mas se não tem a ver com isso, se o seu desgosto ou o seu desgostar é pelo simples fato da doutrina ser ensinada novamente, então o problema não está com o pastor. O problema está com a ovelha, que desgosta de ouvir as mesmas coisas. Mas veja o que Paulo diz. Por que para ele não é um desgosto? Por que para ele não tem dificuldade de ensinar as mesmas coisas? É segurança para vós outros. Por que um pastor repete várias vezes a mesma coisa? Porque é segurança para vós outros. Sim, há um sentido em que, em homilética, nós aprendemos que um sermão, ele tem que ter repetições. Se você observar, pelo menos o pregador que vos fala, você já deve ter notado que eu repito com alguma frequência a proposição principal do texto, ou seja, o ensino central da passagem, além dos pontos centrais também principais da passagem, para que didaticamente você venha absorver o ensino e guardar o que foi assim pregado. Se você esquecer de tudo e lembrar pelo menos a proposição principal, já teria sido um grande benefício à sua alma, se você guardar o ensino central da passagem. Além do que, se você conseguir guardar ainda os pontos principais, melhor ainda. Então, há um sentido em que a repetição ela também é didática. Mas não é apenas isso. Não é apenas para que haja essa didática. É também no sentido de segurar ou assegurar os crentes contra os falsos mestres. Quanto mais se repete o evangelho da graça, quanto mais se repete a sã doutrina, a doutrina apostólica, mais você aprenderá acerca dela e terá segurança contra os ataques dos hereges. É lamentável que haja pessoas na igreja que sejam dadas aos chamados modismos. Para elas, nunca há satisfação em se regozijar naquilo que já foi entregue, que é repetido pelo Senhor domingo após domingo. Para essas pessoas é necessário sempre uma nova invenção. Alguma coisa diferente acontecendo na igreja. Mas isso não poderia ser mais corruptor da mensagem verdadeira. Paulo diz aqui no capítulo 3, eu não tenho nenhuma dificuldade, parafraseando, eu não vou ter nenhum tipo de sentimento ruim em ensinar a vocês as mesmas coisas,
porque eu faço isso para a vossa segurança. Como é que você pode estar seguro contra os assaltos dos falsos mestres, contra a sua alegria? Ouvindo repetidamente a doutrina apostólica. É isso que você tem feito? É isso que você tem feito domingo após domingo, pela manhã e à noite, com o seu coração e ouvidos abertos à mensagem, acolhendo no coração aquilo que é pregado e praticando em sua vida? Segundo lugar, para a sua alegria não ser roubada, você também precisa, como igreja de Cristo, estar sempre alerta contra todo o falso ensino que corrompe a doutrina apostólica. Veja o versículo 2, Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O famoso comentarista William Hendrickson, ele diz o seguinte sobre esse texto: as repetições, cuidado, 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 são, por assim dizer, golpes de martelo que chamam a atenção para que a igreja de Filipos, ao dar ouvidos à advertência, possa ser protegida contra o dano espiritual e moral. Como golpes de martelo. Percebe Paulo repetindo isso? Ele fala sobre repetição e no versículo 2 ele já aplica isso. Cuidado, cuidado e cuidado. Mais uma vez, cuidado. Você sabe que quando um autor bíblico ele repete uma palavra, a mesma palavra num texto, isso significa ênfase. Diferente de nós, que em nossos dias, para darmos ênfase em um texto, nós colocamos em caixa alta, falando aqui em termos, de informática, ou então em negrito. Mas nos tempos bíblicos, a maneira de fazer isso, uma vez que os recursos eram poucos para ali se escrever, espaço pequeno, era repetir a palavra. E uma vez que os recursos eram pequenos, eram poucos, veja, eles não iriam fazer essa repetição à toa. Era necessário fazer a repetição, por isso era feita aqui. Então, há uma ênfase, é muito enfático Paulo está dizendo aqui. Cuidado, igreja de Filipos, cuidado com martelos que batem fortemente nessa advertência. Note aqui que a palavra cuidado, e aí para você isso não fica tão claro em nosso vernáculo, nosso idioma, mas a palavra no original, ela significa olhar, olhar. E ela pode ter um sentido no texto bíblico tanto literal, mas também pode ter um sentido figurado, e é essa a ideia aqui. O sentido aqui ele é metafórico. A ideia é a seguinte: Paulo está dizendo o seguinte para os filipenses: vocês precisam estar vigilantes, atentos contra os falsos mestres. Vocês precisam ter discernimento e estarem bem advertidos contra esses tais falsos mestres, que no contexto ali de Filipos era aquele grupo chamado de judaizantes. Quem são esses, pastor? Aqueles que estavam promovendo o falso evangelho por meio de uma salvação pela fé e obras. As duas coisas juntas. Crer no Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo também praticar as obras da lei. Sim, essa é uma forte palavra de advertência que Paulo dá à igreja. Eles precisam estar alertas contra aqueles chamados cães ali. Os cães aqui que Paulo usa, veja, ele chama esses homens de cães, não é uma referência aos animais domésticos, nós estamos acostumados a assim nos referir, mas a ideia aqui, o contexto, é feras selvagens, que andavam à procura de comida em diversos lugares e devoravam tudo o que encontravam. Esses falsos mestres, meus irmãos, são como cães selvagens e ferozes, que vagueavam pela rua como um bando, até o próximo lixo, devorando aquilo que foi jogado fora. Nessa caçada, eles atacam os incautos e espalham as suas doenças entre as pessoas. Esses corruptores da verdade se alimentam do lixo da falsa doutrina
e espalham uma doença mortal, um erro doutrinário que desencadeia numa decadência moral. Eles são marcados pela imoralidade e assim, em sua perversidade, atacam as ovelhas do rebanho de Cristo. Veja como é que Pedro se refere aos cães, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 22. Sim, o contexto de 2 de Pedro 2, 22, também é de falsos mestres. Note que o início do capítulo 2, Pedro está se dirigindo a falsos mestres, o início do capítulo 2. E já no final, falando desses falsos mestres, ele diz, versículo 22, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Como assim? Pedro está dizendo que esses falsos mestres são como cães que retrocedem. Como assim, reverendo? Eles nunca tiveram a sua natureza mudada, transformada. Eles sempre permaneceram como cães ou como porcas. Foram externamente lavados, aparentemente foram mudados, mas internamente eles continuam sendo cães. Eles podem até aparentar, ter algum tipo de aparência de ovelha, mas internamente eles são cães, que comem o próprio vômito, a sua falsa doutrina, e vomitam essas falsas doutrinas contra a igreja de Cristo. Outras vezes, nós não vemos ovelhas de Cristo, em alguma medida, lambendo esse vômito, meus irmãos. Isso acontece de muitas formas. Muitas formas. Um exemplo disso, e não me desgosto de repetir as mesmas coisas para vocês, porque é segurança para vós outros. Um exemplo disso é crentes ouvirem adventistas e se colocarem debaixo do seu falso ensino. Eles falam tão bem, são tão articulados, são tão gente boa, são cães. São cães. Rodrigo Silva e companhia são cães. Mas não apenas cães, eles são maus obreiros, diz o texto. Maus obreiros, ou seja, Paulo está falando aqui acerca do caráter maligno deles. Ao mesmo tempo, ele se refere não apenas ao caráter, mas também ao trabalho deles que é incansável de espalhar o mal. Eles são maus obreiros porque o seu caráter é corrompido, é mau, mas também eles possuem um trabalho que é incansável, eles não cessam de trabalhar. Você vê um falso mestre que para de trabalhar? Pelo contrário, enquanto ele tiver saúde, estiver respirando, ele vai propagar o seu falso ensino, de maneira escrita, falada. Eles são incansáveis em espalhar a maldade, são maus obreiros. E em terceiro, Paulo agora cita aqui, ele explica o que eles estavam ensinando. Aquele falso ensino que eles estavam proferindo e passando para os outros. Eles referem esse ensino como falsa circuncisão. E aqui é importante a explicação mais trabalhada. Ora, para Paulo chamar o ensino deles de falsa circuncisão, é porque existe uma verdadeira circuncisão. Ele vai explicitar isso no versículo 3, à luz da Nova Aliança. Mas antes de falar sobre o que ele diz no versículo 3, note, a circuncisão, irmãos, o ato de circuncidar o prepúcio do órgão genital masculino, isso foi ordenado por Deus. Não é que a circuncisão ela era má em si. Pelo contrário, Deus, em Gênesis 17, ordenou a circuncisão como um sinal e selo do pacto da graça na antiga aliança. Então não havia nada de mal na circuncisão em si mesma. Qual é o problema então aqui? É que aqueles homens estavam usando algo que Deus ordenou como meio de salvação, como se houvesse uma necessidade de obediência a tal rito para que os crentes pudessem de fato serem salvos. Em outras palavras, se vós não vos circuncidardes, não sereis salvos. Creram no Senhor, ótimo, mas agora tem que circuncidar.
como uma necessidade para a salvação. Ouça o que diz o nosso catecismo maior de Westminster na pergunta 34. Como foi administrado o Pacto da Graça no Antigo Testamento? Resposta: o Pacto da Graça foi administrado no Antigo Testamento através das promessas, das profecias, dos sacrifícios, da circuncisão, da Páscoa e de outros tipos de ordenanças. Todos eles representavam antecipadamente o Cristo vindouro e foram, àquela época, suficientes para edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem obtinham a total remissão dos pecados e a salvação eterna. 35. Como é administrado o Pacto da Graça no Novo Testamento? No Novo Testamento, quando Cristo, a substância representada, foi manifesto, o mesmo Pacto da Graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra e na celebração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor, nos quais a graça e a salvação são anunciadas com mais plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Então, os símbolos de fé são bem claros em ensinar que a circuncisão foi sim dada, à luz de Gênesis 17, pelo próprio Deus, ordenada por ele, na antiga aliança. E como um tipo ali, uma ordenança da antiga aliança, ela apontava para a pessoa e para a obra do Redentor. E enquanto ela esteve presente na antiga aliança, até Cristo cumprir, ela foi, como as demais ordenanças, ela foi suficiente para aquele período. Mas note, mesmo em Gênesis 17, até o cumprimento em Cristo, a circuncisão nunca foi dada com o propósito de, através da obediência em praticá-la, em aplicá-la aos filhos, alcançar a salvação. Nunca. Nunca o povo foi salvo pelo fato de praticar a circuncisão ou a Páscoa. Sim, sacramentos que funcionam, que são usados por Deus eficazmente para os eleitos, não tenha dúvida quanto a isso. Mas a salvação não é dependente do uso deles. Colocando de outra forma, alguém pode ter sido salvo sem ter sido circuncidado, bem como sem ter provado da Páscoa. Assim como alguém pode ser salvo sem ser batizado e sem também provar da ceia do Senhor. Da mesma forma, pessoas foram condenadas mesmo tendo sido circuncidadas e provado da Páscoa. Igualmente, alguém pode, como acontece de fato, ser condenado mesmo tendo sido batizado e provado da ceia do Senhor durante toda a sua vida, porque a salvação não depende dos sacramentos. Nós não somos papistas. Repito, isso não abaixa o valor dos sacramentos, mas coloca no seu devido lugar. São meios eficazes, sim, eficientes para a salvação, não tenha dúvida quanto a isso. Nossos símbolos de fé são fiéis em afirmar isso. Para os eleitos, todavia, a salvação não depende do uso deles. Então você percebe o quão vil era aquele ensino, aquele falso ensino, porque nunca foi o propósito do Senhor Deus em sua palavra dar a circuncisão para que através da prática dela alcançasse salvação. Como se dependesse disso, esse é o sentido que eu estou abordando aqui. E mesmo a nova aliança, que a circuncisão já tinha sido cumprida em Cristo, e agora observa a sua continuidade no batismo, mais vil ainda era esse ensino, esse falso ensino. Porque Cristo já tinha consumado a sua obra, o batismo agora dava continuidade ao que a circuncisão significava, e ainda assim aqueles homens estavam propagando esse falso ensino, corrompendo o evangelho. Você não pode ver o ensino aqui de outra forma, o ensino dos judaizantes, menos do que uma corrupção do evangelho da graça, um ataque à obra de Cristo. Por isso Paulo é tão veemente aqui e é tão enfático em alertar os filipenses para rejeitarem aquele falso ensino. Meus irmãos, os judaizantes, eles estavam roubando a alegria do povo de Deus ao colocá-los sob aquele legalismo. Uma vez cumprida em Cristo, a circuncisão não era mais obrigatória. E aquela exigência daqueles homens se caracterizava como uma maneira de oprimir os crentes.
E essa é uma marca de um falso mestre, de um homem que é legalista. Além de proferir um falso ensino, através de tal falso ensino, ele mantém a igreja cativa, oprimida, assalta a igreja da sua alegria, da sua liberdade em Cristo, de se regozijar no Senhor. É exatamente o que os papistas fazem. Fizeram através da história, das suas indulgências, da sua falsa doutrina do purgatório, das suas homilias que não tinham nada de pregações fiéis à palavra de Deus, das suas vãs repetições. Você foi lembrado acerca disso esses dias, não foi? Historicamente, pela data do dia 31 de outubro. Mas como Sproul falou, e até postei sobre isso no dia, em nossos dias, eles possuem o mesmo ensino e ainda mais corrompido do que era no tempo da Reforma. E como é que a gente pode ter pessoas em nossos dias lambendo o vômito dos papistas? Como é que isso é possível? Depois de tudo que já foi pregado, escrito, ensinado na história da igreja, pós-reforma, como é que em nossos dias, no século 21, há tantos incautos ainda, que têm regredido aos cães e comido com eles, lambido com eles o seu próprio vômito? Às vezes, você para ouvir o testemunho dessas pessoas na internet, dizendo o porquê que foram para a igreja de Roma, e você se depara com as mais diversas pérolas. Não no sentido de preciosidade, mas no sentido realmente de absurdos, é nesse sentido que eu aplico aqui o termo. Um deles, raridade, né? Um deles, o testemunho desses que eu ouvi, foi de uma mulher bem conhecida na internet, dizendo que tinha ido para a igreja católica. Um dos argumentos dela ali era porque ela tinha notado que as principais pessoas do seu ciclo de amizade eram bastante intelectuais, muito inteligentes. E como é que uma pessoa dessa, tão inteligente, é católica? Na cabeça dela, alguém que tivesse algum conhecimento a mais em alguma área não poderia ser um católico. E aí, o intelectualismo, ou pelo menos pseudo, daquela pessoa ou daquelas pessoas, chamou a atenção dela para que ela fosse à igreja de Roma. Na verdade, ela foi atraída pelo ídolo do intelectualismo. E assim foi levada para a igreja de Roma. E quando você ouve ela tentando falar sobre as doutrinas, os dogmas da igreja de Roma, é uma verdadeira assim, é um show de bizarrices. Uma coisa bem comum, tá, você tem percebido isso, é que vários desses que têm bebido desse vômito, assim que se convertem, com 1 ano, 2 anos, 3 anos é demais, menos que isso, 1 a 2 anos, se tornam mestres na internet. Fazem o seu canal, eles criam seus cursos, pagos, é claro, muito bem pagos, e se tornam assim baluartes da fé da igreja de Roma. Há um bem conhecido aí, que foi pastor presbiteriano, pastor IPB, e hoje em dia defende como um professor a igreja de Roma. Eu li uma fala do reverendo Ageu sobre isso e achei bastante interessante. Os mais medíocres entre nós, inclusive entre nós presbiterianos, se tornam papistas. Alguém que nunca teve espaço em nossa igreja, nunca teve voz, nunca foi reconhecido como um pregador e um teólogo reformado profundo, é quem, quando vai para o meio deles, tem destaque entre eles. Percebe o perigo dos falsos mestres, do falso ensino aqui, do legalismo? O quanto você está advertido? Não apenas em dias que você tem isso acontecendo, essa coisa terrível de pessoas indo para lá, para a igreja de Roma, mas também em nosso meio, irmãos. Às vezes você pode escutar isso dentro de uma igreja protestante,
um ensino falso, um legalismo sendo ali ensinado à igreja. Você, como membro dessa igreja, precisa rejeitar de forma veemente isso. Jamais aceitar qualquer ensino que corrompa a doutrina do Evangelho. E eis o porquê, antes de passar para o último ponto. Eu, como ministro do Evangelho, rejeito veementemente a pecha que às vezes querem atribuir a nós, como igreja local, Betel, de legalistas. Você tem a obrigação de fazer isso quando estiver lá fora. A obrigação. E eu, como seu pastor, lhe incentivo a fazer isso. Com amor, ternura, misericórdia, compaixão, mas defendendo a verdade. Jamais permita, a não ser que seja verdade. E aí você vai ponderar isso e até ver isso na sua igreja local. Mas não sendo verdade, jamais admita que alguém diga que a sua igreja local é legalista. Como alguns querem jogar essa pecha em nós. Como se não houvesse pregação genuína do Evangelho aqui. Como se não houvesse combate ao farisaísmo aqui. Como se não houvesse uma rejeição total a qualquer coisa que corrompesse o Evangelho da graça. Quando foi que desse púlpito aqui você ouviu nos últimos anos, mesmo antes de mim, uma pregação que dissesse que você precisava obedecer a tais mandamentos para ser salvo? Você que ouviu isso? Você ouviu que quem não canta salmo somente no culto vai para o inferno? Onde foi que você ouviu isso aqui? Onde foi que você ouviu deste púlpito que se alguém não é pedobatista vai para o inferno, por exemplo? Onde foi? Quem não guarda o quarto mandamento do dia do Senhor vai para o inferno simplesmente por isso. Foi que você ouviu isso? Esse púlpito? Quando foi? Você rejeite quando pessoas falarem lá fora. E querem colocar essa nomenclatura em nós. Nós pregamos o Evangelho da graça de Cristo nesse púlpito aqui. É nisso que esse conselho crê. É nisso que os oficiais da igreja crê. E vocês creem. É nisso que nós cremos e vivemos. Terceiro e último lugar. Para sua alegria não ser roubada, a igreja precisa compreender corretamente a doutrina apostólica. Versículo 3. Porque nós aqui somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Observe o contraste, claro, que Paulo faz aqui com a falsa circuncisão. O contraste é nítido aqui da diferença entre os cães, que ele cita no versículo 2, e agora com ele e o povo, e nós, a igreja, que somos a verdadeira circuncisão. O que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos, é que nós somos aqueles que tiveram a palavra de Cristo ministrada a nós, pelo Espírito Santo, em nosso coração, e nós experimentamos internamente aquilo que a circuncisão simbolizava, significava externamente. Você lembra que, por vezes, o Senhor Deus falou pelos seus profetas acerca da necessidade do povo circuncidar o seu coração. Da mesma forma que vocês experimentaram essa ideia, a circuncisão na carne, no vosso prepúcio, o coração de vocês precisa ser circuncidado, senão de nada adiantará. Na verdade, essa circuncisão servirá apenas para maior juízo contra vocês, maior condenação contra vocês. Então Paulo está dizendo que aqueles que estão em Cristo, que ouviram a palavra do Senhor e foram convertidos pelo Espírito Santo, de fato experimentaram em seu coração, mesmo aqueles que não foram circuncidados na carne, experimentaram no seu coração a circuncisão do Espírito, no coração. No coração. E ele diz, nós que adoramos a Deus no Espírito. E aqui, assim como você já entendeu, espero eu, que a alegria verdadeira só pode ser experimentada no Senhor, da mesma forma, só pode adorar a Deus no Espírito aquele que experimentou no seu coração a verdadeira circuncisão. O que Cristo vai ensinar em João capítulo 4, sobre adorar a Deus em Espírito e em verdade, só pode ser praticado por você que está em Cristo. Ninguém que não esteja em Cristo não adora a Deus, como Paulo ensina aqui, no Espírito. Ele pode estar cantando salmos, pode estar ouvindo a palavra atentamente, pode estar ali atento também às orações que são feitas, provar do sacramento, tudo isso, e ainda assim
não está adorando a Deus no Espírito, se não tiver experimentado a verdadeira circuncisão. Observe também a palavra que Paulo utiliza aqui, que é a palavra adoração. No original grego significa a ideia de servir ou ministrar, referindo-se a um serviço religioso. A ideia é que a pessoa, você como um crente, ministra a Deus ao louvá-lo livre e ativamente. É o que você faz no culto solene, é o que você faz no culto doméstico, no seu devocional individual. Você livremente e ativamente ministra a Deus, adora a Deus, serve a Deus com a sua adoração no Espírito. Essa adoração verdadeira, ela é necessariamente gerada pela terceira pessoa da Trindade, que transcende, meus irmãos, aos rituais externos, como a circuncisão. E ela é estimulada pelo próprio Espírito Santo que habita nos crentes, em cada um de nós. De tal maneira que você que está em Cristo, por mais que você esteja triste em algum momento, a marca da sua vida, na sua caminhada, que por vezes o Espírito Santo ele vai incentivar isso no seu coração, ele vai encher você de alegria, para que você volte e siga servindo e adorando a Deus no Espírito. Essa adoração, ela claramente ela é trinitariana. Ela é trinitariana. Porque veja, nós que adoramos a Deus no Espírito e no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Ou seja, nós adoramos a Deus Pai por meio de Cristo no Espírito Santo, com a sua intercessão trinitariana. Você adora a Deus, ao Deus Trino. E eu quero que você tenha isso muito claro em sua mente, no culto público, doméstico e também devocional, individual. Você está erguendo louvores, orando, lendo a palavra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E eis a adoração que oferece no Espírito, diz, nos gloriamos em Cristo. Toda a glória é dada a Cristo por quem Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele está fazendo e Ele ainda fará. O termo gloriar-se aqui, usado por Paulo, traz a ideia de orgulhar-se com grande alegria. Os crentes verdadeiros são aqueles que estão continuamente, meus irmãos, se orgulhando da pessoa de Cristo e dando louvores a Ele. É isso que eu pergunto a você nesse momento. É esse o teu motivo de estar aqui nessa manhã? Se gloriar na pessoa de Cristo, na sua obra? Mais do que rever seus irmãos, o que é algo bom? Mais do que dar algum tipo de satisfação dizendo, eu estou procurando ser obediente a Deus? Que bom, ótimo, mas veja, satisfação, contentamento do teu coração. Eu amo estar na presença do Senhor e dar glória ao seu nome, por quem Ele é e pelo que Ele fez. E aí Paulo conclui, versículo 3, e não confiamos na carne. Claramente uma referência aqui à capacidade da pessoa de se confiar no próprio indivíduo, a pessoa que confia em si mesma e não no Senhor Deus. E aqui note, há um jogo de palavras que Paulo faz aqui, de forma intencional. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ele condena a falsa circuncisão no versículo 2, ele diz que nós que estamos em Cristo, no Espírito, somos a verdadeira circuncisão, e ele termina dizendo que nós não confiamos na carne. Qual é o jogo de palavras? Ora, Paulo dizendo o seguinte, vocês confiam na carne de vocês, no ato de cortar a carne. E isso é uma expressão de uma obra da carne. Vocês não confiam no Senhor pela fé somente, mas confiam na carne de vocês, no ato de cortar a carne de vocês. Percebe o jogo de palavras? Confiar na própria pessoa, no próprio indivíduo, no ato de cortar essa carne. Enquanto nós devemos confiar somente na pessoa do Senhor. E esse é o grande desafio de nós, todos nós, a gente enfrenta. Não confiarmos em nossas próprias obras. Todos nós lutamos com isso. Todos nós. Isso não é um apelo aqui à sua negligência, você ser negligente, não é isso?
Sabemos que quando somos salvos, devemos obedecer a Deus por gratidão a Ele, aos seus mandamentos. Mas eu digo com relação a você lutar, em relação a você não estar confiando nessa obediência. Você não pode confiar nela. Se você estiver servindo ao Senhor Deus, confiando na sua capacidade de obedecer o primeiro, o segundo, até o 10º mandamento, você está indo contra o Evangelho. O Evangelho chama você a confiar naquele que guardou todos os mandamentos. Não confie na sua carne, seja no caso dos falsos mestres aqui, que estavam mutilando, no caso cortando a carne, mas em qualquer outra coisa que não seja Cristo e a sua obra perfeita. Gálatas 5,16, Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é que você, se você perdesse, se você fosse roubado, traria grande aflição a você nessa manhã? Eu espero que depois de ouvir essa pregação, você atente-se à importância de preservar a sua alegria. Mais do que os seus próprios bens materiais, que você esteja cuidando e zelando pela sua alegria em Cristo. E você só fará isso se você ouvir repetidamente a doutrina apostólica, estar em alerta com relação às advertências contra os falsos ensinos, e se você compreender o Evangelho, compreender a doutrina apostólica e aplicá-la em sua vida. Sem isso, certamente sua alegria será assaltada. Eu concluo citando o texto de João 15. Vá para João 15, versículo 11. João capítulo 15, versículo 11. À guisa de contexto, eu lerei o versículo 10. João 15, 10, versículo 11. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Você sabe que o Senhor, Ele ensinou nesse texto acerca da videira verdadeira, que é Ele, e que nós somos os seus ramos ligados a Ele, e nós somos nutridos pela seiva que sai do Redentor, dessa videira verdadeira. E isso se dá especialmente enquanto nós observamos os seus mandamentos e guardamos sua palavra no nosso coração. Que você guarde a doutrina apostólica no seu coração, para não pecar contra Deus. Dentre esses pecados, não se alegrando no teu Senhor, no teu Redentor. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos ao nosso Deus agora com ações de graças. Graças te damos, Senhor Deus, por tua palavra que foi aqui proclamada. E te pedimos que aplique em nossos corações, Senhor. Nos ajuda a estarmos alertas contra os falsos mestres, contra os assaltantes de alegria, aqueles que querem, pelo seu falso ensino, pelo legalismo, roubar de nós aquilo que já temos em Cristo. Ó Deus, que o teu povo não venha a ser assaltado, que o teu povo, ó Deus, esteja vigilante, esteja alerta, e assim ouça repetidamente a doutrina apostólica, também esteja alerta contra o falso ensino, e compreenda e aplique em sua vida o Evangelho. Ó Deus, que nossa alegria seja sempre experimentada por nós diariamente na pessoa do Senhor, que possamos olhar para a revelação do Senhor, de quem Cristo é e da sua obra perfeita, de uma maneira que nós possamos descansar nele e sermos satisfeitos com isso, contentes, Senhor. Que nós não olhemos para as adversidades da vida, simplesmente ali e venhamos a nos perder em meio a elas, mas quando elas nos atacarem, quando elas vierem contra nós, inclusive os falsos mestres, busquemos no Senhor todo recurso, toda provisão de alegria, por meio do teu Santo Espírito para nós. Assim eu te peço, Deus, que aplique a tua palavra ao teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a fonte de toda alegria. Amém.